Vamos falar das estatais? Pois é, né? Grande tema de muita controvérsia, as estatais, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista. Algumas regrinhas e aqui um ponto importante. Talvez a maior fonte de questões nessa matéria diz respeito às estatais. É impressionante o número de perguntas, né? E nós temos legislação própria, de modo que é mandatório, né, obrigatório, compulsório, eu diria, leia a Lei 13.303 de 2006, que é a lei das estatais. Não é uma lei muito grande, mas as bancas às vezes extraem a pergunta ali de um artigo, de um parágrafo. Então, o nosso estudo, lembre-se, começa da lei seca. Aí você tira as dúvidas na apostila, assiste a aula e responde as questões, fechando o ciclo de aprendizagem. Vamos lá então, aula na tela. Estatais, Lei 13.303 de 2016. Primeira pergunta que a gente faz: o que é, como vivem, o que fazem? Enfim, as estatais compreendem o que são elas, né? Compreendem as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Tudo bem? Então, quando nós falarmos em empresa pública, Caixa Econômica, por exemplo, quando eu falar em sociedade de economia mista, Banco do Brasil, por exemplo, e quando eu falar nas suas subsidiárias, estou falando, estou lembrando, mencionando as estatais. Tá bem? As estatais compreendem esses três itens: EPs, Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias. Tá bom? EPs, empresas públicas, obviamente. E a primeira pegadinha, né? Nem toda a sociedade que o Estado participe integra a administração indireta. Claro, o Estado pode apenas comprar ações? Pode, não é? Não é porque ele tem ali uma participação que essa entidade, essa sociedade vai integrar a administração indireta. Não, não, pegadinha, muito amplo. Cuidado com afirmativas amplas demais, né? O direito é cheio de exceções, o direito é permeado de exceções. Cuidado então com as exceções. Tá? Nem toda a sociedade, só porque o Estado comprou uma açãozinha lá, que ele vai ser, aspas, dono dela, né? Que ele vai trazê-la para sua administração indireta. Não, não é isso não, tá bom? As estatais, além disso, podem explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos, tá bem? É exemplo disso a Infraero e o metrô, tudo bem? Infraero e metrô se dedicam ali a atividades relacionadas à prestação de serviços públicos. E se você pega os bancos públicos, eles exploram atividade econômica, não é verdade? Beleza, pessoal? Seguimos então, próximo slide na tela, trazendo os conceitos agora para vocês. De onde que o senhor tirou os conceitos, professor? Da lei. E cito os artigos e as minúcias desses artigos. Então, o que é empresa pública? É uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Por que direito privado? Porque ela compete no mercado. Porque ela atua num mercado concorrencial. Ela concorre com bancos, com cooperativas de crédito. A criação da empresa pública é autorizada por lei e ela tem um patrimônio próprio, cujo capital é integralmente público. Aqui um traço característico essencial, talvez um dos mais importantes. O capital da empresa pública é 100% público. Anotou isso? Isso é fundamental. O capital da empresa pública é 100% público. Isso cai? Chove. Chove, né, mais ou menos no nível das cataratas do Iguaçu recentemente aí, né? Quando cheia ali, né, faz aquela cheia e não cabe mais de água. É esse o volume de questões que caem cobrando esse ponto tão óbvio, tão evidente, e a turma até hoje cai, né? O carro do golpe está passando, né? Empresa pública. Gente, empresa pública, capital integralmente público, tá bom? Agora, integralmente público significa 100% da União ou o Estado pode ter um pouquinho? O município pode ter um pouquinho? Podem. Ainda assim, continua sendo capital 100% público. Então é isso que o parágrafo único do artigo 3º fala. Desde que a maioria do capital fique em propriedade
do pai da criança, União, Estado, DF ou município, admite-se no capital da empresa pública participação de outras pessoas jurídicas de direito público. Então, outras pessoas jurídicas de direito público podem ter uma participação na empresa pública. Por quê? Porque continua tudo em casa, né, professor? Claro, continua tudo em casa, o capital permanece 100% público, tá bom? Beleza? E a sociedade de economia mista, né? Eu sempre brinco com o sotaque carioca aqui, meus amigos do Rio de Janeiro, estado lindo, Cristo Redentor, etc. Eu adoro o Rio de Janeiro. Então a gente fala que a sociedade de economia mista, né, é de direito privado e adota a forma de SA. Por isso que ela é mista, tem o S de SA. Portanto, nós estamos no âmbito de ações. Estamos tratando de sociedades que negociam ações. E aí, por ser, né, da administração indireta, a maioria do capital votante deve estar nas mãos do Estado. Claro, senão seria privado, né, pessoal? Se a maioria do capital votante, se o controle acionário não está com o Estado, essa é uma entidade privada. E nós sabemos que a sociedade de economia mista, embora ela seja de direito privado, claro, mas ela integra a administração indireta. Ela é do Estado, correto? Ela tem a personalidade jurídica de direito privado, igual a empresa pública, porque elas concorrem no mercado. Beleza? E aí eu trago aqui uma última observação. Serviços públicos típicos podem ser prestados de forma direta, administração direta, ou por autarquias. Mas nós temos exceção. A CETESB, por exemplo, né, Companhia Ambiental de São Paulo, ela exerce poder de polícia ambiental e tem, né, a natureza jurídica de empresa pública. Tá bom? Então, as estatais, além de realizarem atividades econômicas, também podem executar serviços públicos. Um exemplo é a CETESB. Tá bom? E a CETESB ainda presta um serviço público típico, né? É mais uma característica. Você que é de São Paulo, atenção aí na CETESB. Essa tabela é bem legal porque ela me mostra a diferença ou as diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Na primeira, a diferença está no capital. Empresa pública, o capital é 100% público. Beleza? E na sociedade de economia mista, a maioria das ações com direito a voto, a maioria do capital votante. A empresa pública admite qualquer forma empresarial, qualquer uma. Na economia mista, o nome sugere mista SA. Então, tem a ver com ações. Tá? Empresa pública, qualquer uma. Economia mista, obrigatoriamente uma SA. A arbitragem, né? A empresa pública não tem autorização legal para arbitragem, para participar de arbitragem, mas a sociedade de economia mista pode solucionar essas divergências societárias, divergências entre os acionistas e entre eles e a sociedade de economia mista por meio da arbitragem. Então, como você pode observar, a sociedade de economia mista ela trabalha nesse mercado de ações e aí isso exige uma dinâmica diferente da empresa pública. Portanto, a arbitragem é admitida na sociedade de economia mista. Tudo bem? Foro privativo, empresa pública federal, justiça federal. Sociedade de economia mista não, tá? Fica tudo na estadual mesmo, tá? Então, Banco do Brasil, justiça estadual. Banco do Brasil responde aos processos na Justiça Estadual. Caixa Econômica é empresa pública federal, então Justiça Federal. Tá? E tem alguma possibilidade, alguma exceção da sociedade de economia mista, né, que tem os processos na Justiça Estadual, esses processos serem deslocados para a federal? Tem. Tem uma possibilidade de deslocamento de competência no caso da súmula 517. Do Supremo Tribunal Federal. Quando a União intervém como assistente ou opoente, aí não é pela estatal, não é pela sociedade de economia mista, mas pela União ingressar no processo. Quando a União entra, quando a União dá o play, né, a gente brinca, quando a União dá o play, o processo vai para a Justiça Federal, por conta da União, e não no caso do Banco do Brasil. Tá bom? Os exemplos aí de empresas públicas, ó.
Caixa Econômica, Casa da Moeda, BNDES e a CETESB. E de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras, Banco do Nordeste e a Coab São Paulo. Beleza, gente? Tranquilo, né? Semelhanças entre elas, semelhanças entre as estatais. Então, ambas são pessoas jurídicas de direito privado que concorrem no mercado com outras empresas, né? Que estão aí na iniciativa privada, brigando com a iniciativa privada. Lei específica e prévia autoriza a criação, podem prestar serviço público ou explorarem atividade econômica. Regime jurídico dos empregados. O nome já fala empregado. Empregado lembra CLT. Empregado lembra CLT. Então, empregados públicos, CLT, fazem concurso, não podem acumular cargos, empregos e funções e se submetem ao teto remuneratório. O Estatuto Jurídico, que é a Lei 13.303, se aplica até mesmo para licitações e contratos. Eu já vi uma perguntinha sobre isso, tá? Aplica-se a lei de licitações para as estatais? Não, porque elas têm lei própria, lei especial. E a lei especial, como você sabe, prevalece sobre a lei geral. A lei especial prevalece sobre a lei geral. Logo, como elas têm estatuto próprio, aplica-se a Lei 13.303. Olho nisso, eu peço encarecidamente que você imprima, que você leia a Lei das Estatais, que é essa que está na tela aí, a 13.303. Seguimos com as questões na tela. Vamos lá. Pronto. Tinha sumido aí, já retornei com as questões. 2009, Fundação Carlos Chagas, técnico do Amapá. Então vamos lá. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para exploração de atividade econômica. Então tenho aqui direito privado, exploração de atividade econômica, sob a forma de SA, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, o chamado controle acionário, controle de voto, à União, entidade da administração indireta. Essa definição legal corresponde sociedade anônima é economia mista, não é? Só pode ser a sociedade de economia mista, letra C. Nas estatísticas, vamos aqui. Cadê as estatísticas? Está aqui, pessoal. 10%, né? A maioria esmagadora acertou. Vamos lá aqui, ó. Pergunta da FCC, agora concurso federal, concurso de técnico do TRF da 2ª Região. A administração indireta compreende, além de outras entidades, as empresas públicas e sociedades de economia mista, as quais têm personalidade jurídica de direito, estou perguntando as estatais, direito privado, correto? Direito privado. Então, quando fala aqui público e privado, tesourinha, público, tesourinha, público, tesourinha. Ficamos entre duas. E aí? Privado, instituídas mediante autorização de lei específica, aqui também fala na D, público e privado, desculpa. Então corta, só sobrou a letra B. Só sobrou a letra B, que é a correta. São as estatais, pessoas jurídicas de direito privado, instituídas mediante autorização legal. E essa autorização se dá por lei específica, né? Por incrível que pareça, ainda 16% erraram, mas a imensa maioria acertou. O que chama atenção é que os erros estão bem distribuídos, né? A turma do oba-oba aqui, a turma que vai para o concurso sem estar devidamente preparada, né? Beleza, pessoal? Então, com isso, com essa perguntinha que eu deixo na tela aqui, nós encerramos este bloco. Valeu, pessoal!